Hoje o tema da mensagem é El Shaddai. Gente, eu não imaginava que eu ia ter tantas experiências ao preparar essa palavra. Eu estou falando sobre força e o Senhor me mostrou que eu deveria pregar sobre o Deus da força, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E foi muito importante para mim. E o Senhor tocou muito a minha vida. El Shaddai. Quantos já ouviram falar desse nome, o El Shaddai? Significa, é traduzido em português como Deus Todo-Poderoso. Esse nome, El Shaddai, ele está repetido, ele repete 33 vezes no livro de Jó. É o livro que mais repete sobre esse nome de Deus. E 8 vezes no Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, não é? Escritos por Moisés. E quando eu estava estudando o significado desse nome, eu comecei a pedir a Deus um sinal. Eu falei, Senhor, eu penso em El Shaddai, eu penso alguma coisa assim muito estrondosa, como se fosse um trovão. E eu falei isso para Deus ontem à tarde, quando eu estava orando, estudando a palavra. Meus queridos, eu acho que Deus, o Espírito Santo, me revelou que começou a chover e trovejou tanto. Eu não sei se vocês aqui tiveram chuvas com trovoadas. Vocês estiveram aqui em São Paulo? Eu moro em Santana de Parnaíba, em Alphaville. Mas choveu e trovejou tanto. Teve uma hora que trovejou, eu estava no meu quarto, eu tinha a sensação que tinha uma presença na frente onde eu estava. E eu falei, Deus, já entendi. Tem gente que tem medo de trovão, né? Quando começa a tempestade. Eu amo o trovão e as tempestades. E a minha sogra falava sobre isso e eu tenho o mesmo sentimento. Quando tem aquela tempestade barulhenta, cheia de trovão, a sensação que eu tenho é que Deus está falando. Você não tem essa sensação? Pois eu acho que se o El Shaddai fosse se manifestar, ele se manifestaria assim, todo-poderoso. Tem um versículo lá em Jó 26:14, Deus me deu para que eu entendesse que de fato seria assim. E diz assim, eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Já estava descrevendo quando Deus se manifesta primeiro de forma suave. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? É o El Shaddai. O significado do El Shaddai. Tem algumas teorias, não se sabe ao certo. Se estuda a etimologia da palavra em hebraico, então tem algumas possibilidades. A primeira delas é que Shad é o seio da mulher, o peito da mulher. Então, se Deus colocou esse nome El Shaddai, fazendo anuência ao seio da mulher, ele pode estar querendo dizer que Deus é aquele que nutre. Amém? E de fato isso é verdade. Mas a palavra Shaddad significa montanha, ou poder para criar e destruir. Seja qual for a possibilidade, nós temos um Deus que nutre e temos um Deus com poder de criar e destruir. Amém? O El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele é aquele que estabelece alianças e propósitos. O Deus de poder, ele faz aliança com o homem, ele faz aliança comigo e com você. E ele estabelece os propósitos para as nossas vidas. Porque todos nós fomos criados para um propósito.
E o El Shaddai, o Todo-Poderoso, é aquele que vai determinar o seu destino. E ele tem poder para criar e para destruir coisas e circunstâncias ao longo do caminho. Em Êxodo 6:3, diz assim: aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus El Shaddai, Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, Yahvé, não lhes fui conhecido. Até então, Deus se revela como Yahvé para Moisés. Mas o El Shaddai, ele se revela pela primeira vez para Abraão. Em Gênesis 17, eu vou ler aqui. E esse texto diz assim: eu me revelei como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, para Abraão, Isaque e Jacó. Então, quando estudamos a vida desses homens e dessas gerações escolhidas e abençoadas por Deus, entendemos o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre como Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, se revelou a Abraão e Sara. Foi uma coisa magnífica, maravilhosa, que nos ensina tantas verdades profundas. Primeiro, Deus se revela o El Shaddai para Abraão. Ele aparece pela primeira vez e está descrito lá em Gênesis 17, de 1 a 8. Isso acontece quando Abraão tinha 99 anos. Vamos ler lá o texto. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou El Shaddai. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Será paz de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, entre a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Amém? Olha que coisa linda, a gente voltou de Israel. E lá é uma coisa espetacular, a presença que a gente sente de maneira especial do Deus El Shaddai. Porque o El Shaddai fez aliança com Abraão e disse assim: olha, eu faço uma aliança com você e as suas gerações eternamente. Essa terra das peregrinações que você vê aqui hoje, que você está presente, eu darei às gerações futuras. É por isso que o povo voltou para a terra. E lá ficará. Porque Deus Todo-Poderoso se revelou a Abraão, o El Shaddai, quando ele tinha 99 anos. Deus, quando ele se revela o Deus de poder, ele muda o nome de Abraão. Porque ele diz: essa manifestação, essa minha revelação vai estabelecer um marco na sua vida. Por isso eu mudo o seu nome agora. De Abrão para Abraão. Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de multidões. E ele também muda o nome de Sara, de Sarai para Sara, de princesa para fidalga ou nobre. Mas o que foi que aconteceu que Deus mudou? O que mudou no nome? Que significado tem essa mudança? Deus acrescentou uma letra do alfabeto em hebraico nos dois nomes, que é o Re, que é a quinta letra do alfabeto, que representa o número 5.
De Abrão ele pôs o Rê, ficou Abraão. De Sarai ele pôs o Rê e ficou Sara. Rê, essa letra do alfabeto hebraico, ela tem um som gutural. E os estudiosos dizem que essa letra significa sopro. Portanto, Deus, ao mudar o nome de Abraão e Sara, ele soprou vida nos dois. Amém? Pode aplaudir com mais força. Gente, Deus quer soprar o sopro de vida em nós. Quando Deus tem algo para nós e quer estabelecer conosco uma aliança e determinar um propósito, Ele faz isso. Ele sopra o poder do El Shaddai, o poder de construir em nós algo novo. E os dois precisavam gerar o descendente, que Deus faria uma aliança. E naquele momento o El Shaddai se revelou e soprou o espírito de vida. Portanto, eles puderam conceber e dar luz a Isaac, o filho da promessa. Mas a letra Rê é a quinta letra. É o número 5. Cada letra tem um número. E sabe o que significa o número 5? Na Bíblia os números têm significado. E o número 5 significa, ele ilustra, faz alusão à graça de Deus. Portanto, Deus manifestou a sua graça sobre esse casal para que eles pudessem viver e cumprir o propósito pleno que Deus havia estabelecido para eles. E vocês imaginam uma coisa que é tremenda. Deus fala com Abraão com 75 anos. Você vai ser pai de nações. Reis procederão de ti. E os anos foram passando. Deus, de tempos em tempos, aparecia a Abraão. A primeira vez que Deus apareceu para Abraão e disse isso, Abraão falou assim: Senhor, muito bem, eu tenho na minha casa um servo que chama Eliezer, nascido em minha casa, ele será o meu descendente. Deus disse: nada disso, a minha aliança não está com Eliezer. Aí no caminhar, na toada, nos anos passando na vida, Sara teve uma ideia. Falou assim: está demorando muito, então eu vou fazer algo que era comum à época. Sara pega a sua serva e dá para que Abraão coabite com ela e ela engravida. Agar, uma serva egípcia. E Agar tem então um filho, Ismael. Aí Deus aparece a Abraão e faz a mesma promessa e Abraão fala assim: Senhor, eu tenho Ismael, aqui está meu descendente. Deus falou: nada disso, eu não tenho aliança com Ismael. Aí, quando ele se apresenta como El Shaddai, é que ele dá a revelação completa, com 99 anos, depois de 24 anos depois. Gente, você sabe que é esperar uma promessa 24 anos? Às vezes a gente tem que esperar 1 ou 2 e já acha ruim. Ele esperou 24 anos e a hora de acontecer, o Deus Todo-Poderoso se revelou para estabelecer a sua vontade e ele soprou a vida. E ele disse assim: você agora terá um filho. E o filho será de Sara. E Sara representa algo muito específico. Sara representa uma nova aliança. Aliança que Deus teve com Abraão, que gerou a Isaac, mas a aliança que Deus tem conosco, com a igreja, que acontece a partir de uma nova aliança. Olha que coisa incrível. Gálatas 4, 22 a 31. Está escrito. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e a outra da livre. Estas coisas são alegóricas, porque essas 2 mulheres são 2 alianças. Olha que coisa incrível.
Agar representava uma aliança e Sara representava outra aliança. Quando Deus muda o nome de Sara e manifesta a sua graça, começa uma nova aliança, a aliança da graça. Vamos começar a ler de novo. Estas coisas são alegóricas, porque essas duas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Monte Sinai, onde foi dado a lei. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai da Arábia e correspondente a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. O que Deus está dizendo aqui através desse texto? A aliança que eu fiz através da lei gera escravidão. E quem representa essa aliança? Agar. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exalta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os filhos da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Eu e você somos filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Presta atenção agora. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava e sim da livre. Amém? Vira para a pessoa que está do teu lado e diz: a aliança que Deus fez com Sara, dando a ela Isaque, é a aliança que Deus faz conosco. Porque nós somos filhos da livre e não da escrava. Nós somos filhos da graça. Quando El Shaddai se revelou para fazer nascer uma nova aliança. Aliança que representa a aliança da graça, que nós celebramos hoje através da ceia. Olha que coisa linda. Deus muda o nome para determinar um novo momento na vida daquele casal. E a gente sabe que Abraão com 99 anos, Sara com 89 anos, geraram um filho, Isaque, o filho da promessa. Isso é tremendo, lindo. Deus fez de um ventre morto, que já não produzia, não tinha regras, não era capaz de gerar vida. Deus produziu vida, o El Shaddai, o Deus que tem poder para transformar qualquer coisa. Portanto, se Deus promete algo na sua vida, saiba que quando o El Shaddai se manifesta, o Espírito de vida sopra sobre você e isso acontece na sua vida. Não há nada que possa impedir o agir de Deus. O El Shaddai, aquele que faz trovejar, aquele que faz abalar os montes, ele é capaz de trazer vida, de fazer novas alianças e de estabelecer propósitos. Amém? Esse é o El Shaddai, é o Deus que a gente tem que entender hoje. Porque nós estamos debaixo da graça, debaixo do poder revelado em Cristo Jesus. E com Cristo Jesus tudo podemos. Deus se revelou também como El Shaddai com Jacó. Gênesis 32, 27 e 29 diz assim: perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Aqui é quando Jacó, vocês lembram? Que quando Jacó tem que enfrentar o seu irmão Esaú, né? Jacó rouba a primogenitura de Esaú e tem que fugir. Aí ele vai para Padã Arã, lá na casa do seu tio, irmão da sua mãe Rebeca, e fica lá. Aí ele casa com Raquel e Lia. E ele tem também filhos com elas, com as servas. Quando ele volta, ele tem que enfrentar Esaú. E Esaú, ele não sabia se Esaú iria matá-lo ou não.
Como seria esse encontro? E naquele momento, Jacó passa uma noite lutando com o anjo do Senhor. Vocês conhecem essa história? Que Jacó lutou com o anjo? E ele não deixou o anjo sair enquanto o anjo não abençoou. E é esse momento que acontece essa conversa, olha só. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Quando Deus estava para estabelecer algo novo na vida de Jacó, naquela luta, naquele embate, Deus disse, Jacó, você é tremendo, Jacó. Você lutou com homens, você lutou com Esaú, você enfrentou o seu pai Isaac, você, não teve medo de lutar pela tua bênção, porque ele sempre desejou a bênção da primogenitura. E Esaú desprezou. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus amou a Jacó e desprezou a Esaú. Porque Jacó sempre desejou a bênção, sempre desejou algo da parte de Deus. Deus quer que nós sejamos como Jacó, prontos, carentes da bênção, ávidos, obstinados pela bênção. Nós temos que ser como Jacó. E Deus, nesse embate, nessa conversa, ele diz assim, Jacó, você se chama Jacó, o usurpador? Pois eu mudo o seu nome agora. Você se chamará Israel, porque você lutou com homens, e você lutou com Deus, e você venceu. Portanto, você é a partir de hoje abençoado, e não se chamará mais Jacó, mas Israel. Amém? E aí, Jacó pergunta o nome, mas ele não dá o nome. Em outro momento, olha que coisa incrível. Passando um tempo, vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais, nesse momento, num estágio um pouco depois, Deus se revela como Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai. Sê fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Vocês podem aplaudir ao Senhor. Deus se revela novamente como Deus Todo-Poderoso, aquele que muda a história, que estabelece um novo momento. O El Shaddai, aquele que cria as coisas em nossa vida. Portanto, eu creio que Deus está falando isso para mim, está falando para muita gente aqui nesse auditório. E vai falar muito às pessoas que vão ouvir essa mensagem. Porque Deus é aquele que, um momento da nossa vida, quando Ele quer estabelecer algo, quando Ele quer gerar vida, quando Ele quer fazer nascer um novo tempo, um novo projeto, uma nova visão, Ele sopra e se revela como Deus de poder. E muitas vezes até troca o nosso nome, mesmo que não sejamos chamados por outro nome, mas Deus olha para a gente de forma diferente a partir daquele momento. O El Shaddai é aquele que cria, mas é também, deixa eu ver, estou vendo certo o horário, mas é também aquele que destrói. Nós vimos aqui o El Shaddai que cria, que criou em Abraão, que criou em Isaac, que criou em Jacó, uma aliança perpétua de bênçãos e de prosperidade. Mas Ele também é um Deus que prova os corações, como fez com Jó. Jó é o livro que mais fala sobre El Shaddai. Ele fala esse nome 33 vezes. Sabe por quê?
Porque Jó conheceu o El Shaddai. Vocês lembram da história de Jó? Jó era um homem fiel a Deus. Tão íntegro, que na presença de Deus, quando os anjos iam passando, apresentou-se diante de Deus Satanás. E começou uma conversa com Deus. E Deus disse assim: você vê o meu servo Jó, como ele me é fiel? Satanás diz: é lógico, o senhor dá tudo para ele, riquíssimo, uma família próspera, abençoada. Lógico que ele vai ser fiel ao Senhor. Tira as coisas dele, para ver se ele continua fiel. Aí Deus dá autoridade para Satanás tocar na vida de Jó. E Satanás toca, tira a saúde, tira a família, tira os filhos, tira as propriedades, tira a saúde, ele fica enfermo. E nesse momento, nessa trajetória toda, Deus se revela como o El Shaddai. Em Jó 5, 17 e 18 está escrito assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do El Shaddai, do Todo-Poderoso. Porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. O El Shaddai, que traz a existência, que cria e que destrói, é aquele que trabalha nos nossos corações. Ele que nos disciplina, ele quem faz a ferida e ele quem a cura. Porque ele quer gerar em nós maturidade. Ele quer aumentar a nossa fé. Ele quer nos tornar cada vez mais íntegros, plenos diante do nosso Deus. E o El Shaddai, o Deus de poder, atua em nossos corações. Portanto, quando você estiver passando pela disciplina do Senhor, não o despreze. Jó, ele foi capaz de entender. Por muitas vezes houve muitos questionamentos, mas no final da sua vida, ele entendeu, ele disse: Senhor, agora eu entendo o que o Senhor quis fazer na minha vida, porque antes eu vivia toda essa realidade, eu tinha uma noção de quem era o Senhor, mas agora não, de fato eu o vejo. Eu discerno, eu conheço, eu estou num outro nível, num outro patamar de relacionamento. E quando tudo acontece, o El Shaddai que cria, devolveu tudo para Jó e devolveu-lhe tudo em dobro. Amém? Porque Deus é aquele que não deixa a dever nada a ninguém. Ele tirou, depois do tratamento ele deu em dobro. O El Shaddai que cria, que destrói. Mas em terceiro lugar, o El Shaddai executa juízo. O Deus Todo-Poderoso executa juízo. Eu não sei você, mas quando eu percebi isso, eu vibrei. Gente, você não fica indignado com as coisas que você vê, as injustiças? Fala a verdade. Quem fica indignado? Às vezes a gente vê tanto absurdo, principalmente no Brasil, né? Onde as leis não se cumprem. Onde aqueles que deveriam executar as leis são exatamente aqueles que não as cumprem. Isso é revoltante. Gera revolta, a injustiça gera revolta. E às vezes a gente pensa: e Deus, onde está Deus? Sabe que a palavra de Deus diz? Que Deus se indigna. Deus se sente indignado, não sei se é essa conjugação verbal. Deus se sente indignado todos os dias. Se nós sentimos a injustiça, ainda mais Deus, o Santo Todo-Poderoso, Ele sente a injustiça e Ele executa juízo. Por isso que quando você ficar muito indignado, entrega para Deus, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, mas a gente tem que entregar para Deus, para que Deus opere a sua justiça. Aí sim, de fato, será a justiça estabelecida na terra. Amém?
E o El Shaddai é aquele que executa juízo. Você pode ver o ímpio prosperar e aqueles que fazem coisa errada prosperar no seu caminho, mas como diz a palavra, o fim deles é ruim, porque o fim é destruição. Então não olhe para eles e ache que está tudo bem, ou não veja as injustiças e pensa que vai passar em branco. Não, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, executa juízo. Ele executou juízo contra a Babilônia, o grande império que Deus levantou para disciplinar o povo de Israel. A gente sabe que os babilônicos foram em 3 incursões sobre Israel e sobre Jerusalém, até destruir a cidade completamente e levar o povo cativo para a Babilônia. E a gente sabe também que Jeremias disse assim: olha, vocês vão ficar 70 anos lá, mas depois de 70 anos vocês vão voltar. E no fim dos 70 anos, Deus trouxe juízo sobre a Babilônia. A cidade inexpugnável, ninguém conseguiria entrar na Babilônia. Deus, quando decretou o juízo sobre a Babilônia, levantou o Império Medo-Persa, que teve a brilhante ideia, inspirado pelo Altíssimo, o Todo-Poderoso, para mudar o curso do rio e entrar na Babilônia. Vocês lembram quando Belsazar, que era o líder da Babilônia, o rei da Babilônia, estava fazendo a festa, muitos dias, orgias, mandou trazer os utensílios do templo de ouro, e aquela festança trouxe as coisas sagradas do templo do Senhor. Naquele momento, Deus escreve com o seu dedo um juízo. Mene, mene, tekel, parsim. Pesado foste na balança e foste condenado, por isso será destruídos. Parafraseando. Aí eles chamam Daniel, Daniel traz a revelação e naquela noite entram os medo-persas, matam Belsazar e tomam a Babilônia. Porque o Deus de juízo falou: você vai ser um instrumento de juízo, mas virá sobre você. Isaías 13, 6 e 9 diz assim: Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Vem do El Shaddai como assolação, o Deus que destrói. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorces como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará flamejante. Aconteceu isso quando a Babilônia caiu. Quem diria que a grande Babilônia iria cair? Ninguém acreditava. E aconteceu. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Veio o juízo do El Shaddai, do Todo-Poderoso. Juízo contra Israel. Na Bíblia tem vários juízos contra várias nações e também contra o povo de Deus. Porque quando o povo de Deus saía dos caminhos do Senhor, Deus trazia juízo para que eles voltassem para o caminho. Joel, o profeta Joel, ele descreve um tempo de juízo de Deus, porque o povo estava se afastando de Deus. E houve grande carestia naquele tempo, porque vieram a praga dos gafanhotos e seca. Então já não havia mais plantações, não havia alimentação na terra, todos estavam sofrendo. E em Joel 1, 15 e 16 diz assim: que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do El Shaddai. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos, e da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A gente sabe que o Todo-Poderoso, que traz a vida, que constrói, que cria, é o Deus que destrói, é o Deus que executa o juízo. Executou sobre a Babilônia, executou sobre o povo de Israel tantas vezes para que o povo voltasse para Deus. E aqui em Joel, ele profetiza o derramamento do Espírito Santo. Então Deus é aquele, o El Shaddai é aquele
que dirige as nossas vidas. É aquele que vai abrindo o caminho, é aquele que vai estabelecendo propósitos. E nos descaminhos Ele pega, e quando se manifesta o Todo-Poderoso, vem a disciplina. Então não despreze a Deus. A gente fala muito sobre o Deus da graça. E Ele é verdadeiro, Ele é real, é aquele que perdoa os nossos pecados e que nos olha com misericórdia. Porque Ele sabe que somos pó, Ele sabe da nossa natureza que tende para o mal. Mas Deus é aquele que precisa ser temido. Porque Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que domina os céus, aquele que domina a terra, é aquele que traz a luz, é aquele que destrói. Deus é El Shaddai, o Todo-Poderoso, Ele é o seu Deus. Portanto, olhe para Ele e o tema, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Hoje, muita gente quer intimidade com Deus e às vezes chama de, Ele é o cara, Ele é isso, Ele é aquilo. A gente tem que lembrar que Deus é aquele que nutre, o El Shaddai, que traz para perto, que traz intimidade. Mas a gente tem que entender que Ele é Deus. Ele continua sendo Deus em qualquer situação da nossa vida. E sábio é aquele que teme a Deus. Eu fui criada na Igreja Batista desde pequenininha. Na Igreja Batista a gente é criado assim: tome cuidado, senão você vai para o inferno. Então eu morria de medo de fazer qualquer coisa para não ir para o inferno. Isso não é bom, né? Porque muitas vezes a gente faz porque tem medo, não faz porque tem medo. Mas por outro lado também tem uma certa recompensa, porque a gente não pode perder o medo. Quando a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é temor, lá é medo. Mas a palavra de Deus também diz que o amor lança fora todo o medo. Então você olha para Deus e teme a Deus, mas à medida que você sente o amor de Deus e ama a Deus, fica em segundo plano na sua vida. Porque o temor é uma consequência do amor. Amém? Então eu gostaria nessa manhã de finalizar essa palavra, deixando essa revelação que Deus quer nos trazer. Nós que estamos buscando força. Nós estamos num voto, sobre força, buscando força. E a força a gente tem do El Shaddai. Ele que é um Deus de poder e de força. E Ele é por você. E Ele age em você e através de você também. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é aquele que se revela a nós de maneira extraordinária. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que se manifestou a Abraão, a Isaac, a Jacó e tem se revelado a nós também. Senhor Deus, opera em nós, trabalha em nossas vidas, estabelece, Senhor Deus, a Tua vontade, muda o nosso nome, muda a nossa história, transforma-nos, Senhor Deus, e seremos transformados em Cristo Jesus. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus hoje, todos nós um dia temos que tomar uma decisão. E a decisão que temos que tomar é: nos entregaremos a nossa vida a Deus e a Jesus? A palavra de Deus diz que se nós cremos no coração que Jesus é Senhor e confessarmos que Ele é o nosso Senhor, Ele nos dará vida eterna e salvação. Eu gostaria de orar agora com as pessoas que querem fazer essa entrega. Talvez pessoas aqui, a maioria, eu creio, já entregaram a sua vida para Jesus.
Mas se você não a entregou ainda, se você não fez uma oração dizendo: Senhor, a minha vida é tua, faça nesta manhã, para que Ele possa entrar no seu coração e começar a construir algo na sua vida. Tem alguém aqui que quer orar entregando a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão para que possamos orar com você. Você quer orar entregando a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão que nós vamos orar com você. Tem alguém aqui? Fica em pé, por favor. Fica em pé, por favor. Os diáconos chegarão até vocês. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Fazer uma oração? Fique em pé. Acho que não sei se aquela pessoa está em pé. As pessoas que fazem parte da consolidação vão ficar perto de você. Tocam nessas vidas agora. E vocês, tem mais alguém? Se você que está conosco online, acerre o QR Code aí para que nós possamos conhecê-los. E eu quero agradecer a Deus por essas vidas. Coloque a mão no seu coração, você que está entregando a vida para Jesus. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. E eu entrego a minha vida a Ele. Que o Espírito Santo de Deus possa quebrar todas as cadeias com o mal e encher o meu coração de vida segundo a vontade de Deus, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas que aceitaram Jesus. Você que está online, eu gostaria que você ficasse em pé. Nós vamos cantar essa música, mas eu gostaria de fazer uma oração para você que está aqui na plateia. Você tem conhecido o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso? Você precisa invocá-lo, porque Ele é capaz de transformar qualquer situação da sua vida. E quando Deus tem um propósito para você, se você entende, se você recebe a revelação dEle, nada te impede de viver aquilo que Deus tem. Não importa o quanto demore. Abraão foi com 99 anos, depois de 25 anos de espera. E há momentos na nossa vida que Deus renova a aliança, estabelece novos propósitos. Algo se abre diante de nós, Deus cria. Deus vai aplanando os nossos caminhos e estabelecendo a sua vontade. Amém? Se você está vivendo um momento onde você tem dúvidas sobre o agir de Deus na sua vida, se você está vivendo em algum momento, por exemplo, de dificuldade em relacionamentos familiares, e você está em dúvida o que fazer, ficar, sair, insistir, deixar, Deus quer mostrar para você hoje. Se você está vivendo um momento na sua carreira, no seu trabalho, onde você precisa da direção de Deus, você tem esperado o cumprimento de promessas e não tem acontecido, Deus quer se revelar como El Shaddai agora e abrir os seus olhos para que você tenha a dimensão real espiritual do que Ele tem para você. Se você quiser receber uma oração especial nessa manhã, para que Deus se revele e te dê uma direção específica em qualquer área da sua vida, eu queria que você viesse aqui na frente, que eu vou orar por você. Senhor Deus, o El Shaddai, aquele que se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó, Senhor, em nome de Jesus, abre os olhos dos teus filhos, Senhor Deus, para a realidade espiritual, Senhor Deus de poder, se revela agora, Pai, agindo o Senhor, quem impedirá? Aquele que comanda os céus, aquele que comanda a terra, aquele que faz, Senhor Deus, inclinar o coração dos reis, os corações dos reis
estão nas mãos do Senhor, o Senhor inclina para onde quer. Senhor Deus, o seu propósito, o seu chamado para a vida de cada um se estabelece, Senhor Deus. Por isso, vá aplanando os caminhos, vá trazendo a revelação, vá transformando, Senhor Deus. Muda a nossa natureza, muda o nosso nome, para que possamos viver, Senhor Deus, o teu plano plenamente nas nossas vidas. Senhor Deus, abra os olhos para que vejam. Senhor Deus, se revela agora. O Deus de poder, o El Shaddai, aquele que se manifesta, aquele que constrói, aquele que cria, aquele que destrói. Visita o teu povo agora em nome de Jesus.